Olá, tudo bem? Eu espero que você se encontre muito bem e a sua família também. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para nós cristãos e também para quem está buscando conhecer mais de Deus e da palavra dele, que é sobre a fé. Um texto que é muito comum entre os cristãos quando tratamos sobre a fé é aquele que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é você ter a certeza absoluta de que Deus ele fará o melhor no momento correto. Assim como vemos em muitas histórias da Bíblia, e eu vou citar algumas delas daqui a pouco aqui para vocês. Bom, nós vivemos em um tempo de incerteza e desafios, não é mesmo? E muitas vezes nos perguntamos como podemos realmente confiar em Deus quando tudo parece difícil. A Bíblia vai nos ensinar que a fé é a chave para vencermos as adversidades. Mas é importante compreender entre a verdadeira fé e a presunção. Um pouco mais para frente, ali em Hebreus capítulo 11, verso 6, Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé é um tema tão importante por isso, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Porque precisamos ter fé de que Deus existe e de que Ele faz coisas boas pelos seus filhos, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Infelizmente, nós seres humanos muitas vezes confundimos a fé com a presunção, não é mesmo? Porque tem aqueles versos na Bíblia, por exemplo, aquele que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E às vezes lemos esses textos e achamos que podemos simplesmente chegar, orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero isso, ou Senhor, eu quero desta forma, desta maneira, do meu jeito, e queremos que Deus faça exatamente o que queremos, do jeito que nós queremos. E isso é presunção. Temos que lembrar que é Deus quem está no comando da nossa vida e do mundo. Então, por isso, a fé é tão importante, para que não tenhamos presunção diante de Deus. Também, muitas vezes, nossa fé é pequena. Infelizmente, muitas vezes nos falta fé. Em Mateus capítulo 17, verso 20, Deus diz o seguinte para os seus discípulos: porque a fé que vocês têm é tão pequena? Em verdade, lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Até mesmo os discípulos de Jesus tinham pouca fé, aqueles que andavam ali do ladinho dele. Imagine nós, muitas vezes nos falta fé também, não é mesmo? Então, como podemos obter fé? Em Romanos 10, 17, Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, isso quer dizer que a nossa fé vai aumentar, vai crescer quando ouvimos a palavra de Deus. Isso quer dizer que minha fé aumenta ao ler a Bíblia? Isso mesmo, a nossa fé, ela aumenta quando estudamos, quando lemos e buscamos a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus encontramos diversas histórias sobre fé, inúmeras histórias. Como, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando toda a nação ali foi obrigada a pôr-se de joelhos diante da estátua do Nabucodonosor e aqueles 3 jovens não se ajoelharam. Eles tiveram fé de que Deus ou os iria salvar naquele momento, se fosse da vontade dele, ou os iria recompensar depois da ressurreição, dizendo: muito bem, meus servos, bons e fiéis
entrem no reino, peguem suas coroas. Então, eles tiveram fé. E a fé, ela vem em ouvir a palavra de Deus. Por isso é tão importante lermos e estudarmos a Bíblia. Uma citação de Ellen White, que está lá em Caminho a Cristo, página 68, diz o seguinte: a fé, que é verdadeira e genuína, é o resultado do relacionamento diário com Cristo. À medida que passamos tempo com Ele, nossa confiança em Suas promessas cresce e se aprofunda. E como isso é uma grande verdade. Eu, por exemplo, acabei de me formar na faculdade de medicina lá no Peru. Passei um bom tempo da minha vida estudando em outro país. E quantas vezes eu passei por situações que fizeram crescer a minha fé. Porque esse relacionamento diário que eu buscava com Cristo em meio às dificuldades fizeram com que a minha fé crescesse com certeza. E isso nos leva ao próximo ponto. Os momentos de dificuldades fazem com que a nossa fé cresça. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 481, vai dizer que é nas dificuldades que nossa fé é mais testada. Quando tudo parece sem solução, é o momento em que mais precisamos confiar no Deus que vê o futuro e tem o controle de todas as coisas. Então, gente, a verdadeira fé vai se revelar nos momentos de maior dificuldade. Assim como Abraão confiou em Deus por lhe dar um filho, mesmo quando isso parecia impossível, não é mesmo? Também precisamos exercer a nossa fé em meio a tempos de crise. E se você gostou desse vídeo, te peço que possa se inscrever no meu canal para estar me acompanhando nos próximos vídeos que estarei postando por aqui, nas minhas redes sociais, onde eu posto vídeos diariamente. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que eles também possam aprender mais sobre este tema tão importante que é a fé. Que Deus possa te abençoar.